lá no sermão profético de Cristo. Vamos começar a nossa reflexão por esse texto. Mateus capítulo 24. O tema da nossa reflexão é enquanto ele não vem. Enquanto Cristo não vem, o que ele espera de nós? Como devemos viver nossas vidas enquanto ele não vem? Oremos. Grandioso Deus, maravilhoso e poderoso Pai, estamos com a Tua palavra em nossas mãos, a Tua palavra poderosa que criou os céus e a terra, e queremos que nesta hora ela possa criar em nós um coração puro e renovar dentro de nós um espírito inabalável. Nos esvazie de nós mesmos para sermos preenchidos por Teu Espírito. É o que pedimos e oramos por Jesus. Amém. No capítulo 24 de Mateus, nesse sermão profético, Cristo diz no verso 13 ali aos discípulos, ou na verdade, após Cristo dizer aos discípulos, enquanto os discípulos mostravam ao seu mestre a magnitude do templo, sua construção, sua beleza, Cristo então revela a eles que haveria uma grande destruição, que o templo seria destruído, não ficaria ali pedra sobre pedra. Os discípulos ficaram assustados com essa revelação. Depois os discípulos chegaram até Cristo e perguntaram a ele, Senhor, então dize-nos, quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Os discípulos associaram aquele evento ao fim do mundo. Então foi essa pergunta e Cristo começou a responder essa pergunta. E o capítulo 24 de Mateus, Jesus então, ele intercala dois eventos. Ele fala sobre a destruição de Jerusalém, que ocorreria 40 anos depois, cerca de 40 anos depois, anos 70, mas também ele mescla esse relato com o fim dos tempos, com a perseguição, destruição final e a volta de Cristo. E ele nos dá vários sinais. Depois que ele mostra aos discípulos os eventos que antecederiam a sua volta, e depois fala da sua volta como seria, a partir do verso 32, então Cristo começa a falar ou contar algumas parábolas. Em especial, ele conta aí 5 parábolas. As parábolas têm como objetivo mostrar aos discípulos e ensinar-lhes, a eles e a nós, como deveríamos viver enquanto Cristo não vem. A primeira parábola é a parábola da figueira. Cristo exorta os discípulos, já que eles não sabem nem o dia e nem a hora, que ele mesmo diz em sua parábola, ele fala assim, então vigiem, porque o dia virá e vocês serão pegos de surpresa, tem que estar preparados. Veja, Mateus 24, verso 44 diz, por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ou seja, já que não sabem o dia, estejam prontos todos os dias. Vigiem. Essa é a exortação. Na parábola seguinte, então, é a parábola do bom servo e do mau servo, a partir do verso 45. E Cristo, então, diz aos discípulos, ensina a eles e a nós, como devemos nos comportar, como devem ser nossas vidas de serviço a Deus, enquanto Ele não vem. Olha o verso 46. Bem-aventurado, feliz, diz Cristo, aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Cristo levará para os céus seus filhos amados, mas somente aqueles que, quando Ele vier, estiverem trabalhando em sua obra, servindo ao Senhor, carregando a sua cruz, sendo suas mãos neste mundo. Não adianta falar ou ter uma profissão de fé, se a nossa vida não confirma essa profissão de fé. Bom, Cristo então vai para a próxima parábola, e você conhece bem a próxima parábola, a parábola das 10 virgens. E ele compara a igreja a essas virgens que estão esperando o noivo, veja, são cristãos. Esse povo, as virgens, conhecem o noivo, estão aguardando o noivo, como nós aguardamos a Cristo. Mas você conhece a história? 5 delas estavam preparadas, 5 não. Tinham azeite, Espírito Santo, estavam em santificação, em crescimento. E outras 5 não, esperavam, mas o azeite não aumentava. O Espírito Santo não movia essas pessoas. E aí, diz o capítulo 25, verso 12, mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Veja que não viver uma vida segundo o Espírito Santo, não permitir esse Espírito atuar em nós, a santificação é romper o relacionamento. Cristo não as leva, não vai levar esses cristãos, porque eles não estão convivendo com Cristo, não estão ligados à videira. Até falam que são cristãos, mas não têm um relacionamento com o seu mestre. Então Cristo exorta as pessoas a viverem ligados a Cristo, a viverem com o coração aberto ao Espírito Santo e ao seu poder. Ok, então a próxima parábola, a partir do verso 14,
é a parábola dos talentos. Cristo também, ele escolhe falar para os discípulos sobre essa preparação para a salvação, para a sua vinda. Ele destaca esse aspecto, o aspecto financeiro, irmãos. Nós falamos, sim, que os talentos têm a ver com nossos talentos e dons, é verdade. Contudo, essa é uma aplicação, é uma compreensão mais ampla, mas a primeira compreensão, ou a imediata, que Cristo quis dizer, é sobre dinheiro, irmãos. É sobre recursos financeiros. A Bíblia disse Cristo que a riqueza era mamon, é um Deus. E muitos têm servido a esse Deus. E não há como servir a dois senhores. Tem a ver com salvação e perdição. Paulo fala que a avareza é idolatria. A avareza é falhar no aspecto financeiro. É confiar mais nos bens, desejar os bens, trabalhar em prol deles. Reunir tesouros na terra em vez de tesouros no céu. Muitos ficarão de fora do céu por questões financeiras que externam ou evidenciam o que há em seus corações. Ele escolhe falar sobre isso. Nós temos que usar nossos dons e talentos, nossos recursos para fazer avançar a obra de Deus. E diz o capítulo 25, verso 23, disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aqui é a volta de Cristo para buscar seus filhos amados e fala assim, olha, eu só vou levar aquelas pessoas, aqueles meus filhos amados, que têm sido fiéis no pouco, a cada dia. Aqueles 3 jovens da fornalha, os amigos de Daniel, eles não passaram a ser fiéis naquele momento. Eles eram fiéis antes disso, a cada dia, todos os dias. E Deus deu a eles uma porção maior de fé, um evento sobrenatural, uma força sobrenatural naquela grande prova. Não esperamos nós, irmãos. Cristo quer dizer o seguinte, filhos, não esperem serem fiéis na grande provação. Não esperem que vocês irão rejeitar os ataques satânicos, estarem prontos para a minha volta, se hoje vocês não estão fazendo isso. Assim como somos hoje, o seremos no dia da prova e na volta de Cristo. Ok? E aí a última parábola que ele conta, a partir do verso 31, é a parábola do grande julgamento. E ele resume o juízo de Deus, o juízo final, da seguinte forma. Capítulo 25, verso 40 diz, o rei respondendo lhes dirá para os salvos, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Ele resume o juízo final, quem vai estar salvo e perdido, quem está vivendo o amor na prática, esses serão salvos. Quem não vive esse amor na prática, estes não serão salvos. Viver em prática aquilo que nós pregamos em teoria, nisso constitui o juízo final e a separação entre salvos e perdidos. Veja a ênfase de Cristo, ele gasta mais palavras falando sobre como devemos viver enquanto ele não vem, do que propriamente nos sinais da sua vinda. Ok, ou seja, aqueles que vivem o que Cristo ensinou, orientou, exortou, é aquelas pessoas que estão sendo santificadas, o processo de santificação. O que é santificação? É o processo de assemelhação com Cristo. Quem está em Cristo não permanece como é. Ele vai sendo transformado à semelhança daquele a quem ele adora, a quem ele serve. Essas pessoas possuem marcas de Cristo, possuem características da divindade. Ou seja, Hebreus 12:14 diz que sem santificação ninguém verá a Deus. E a pergunta para mim e para você é a seguinte, aí, como está a nossa vida? Estamos obedecendo a Cristo, vivendo como Ele disse para que nós vivêssemos enquanto Ele não vem? Nós somos adventistas. Nós pregamos, anunciamos com palavras, com a vida, o advento, a volta de Cristo. Mas sabe qual é a tristeza? Que pode ser que muito adventista não está pronto para encontrar com o seu Mestre. Se Ele voltasse hoje, estaríamos em paz com Deus? Na nossa comunhão com Ele, nossas orações, no nosso serviço, no evangelismo, nas visitas, nos dízimos, nas ofertas, no cuidado com o corpo. Adventistas vivem com os pés na terra, mas com os olhos nos céus. Não ajuntam tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem vão corroer, mas ajuntam tesouros no céu a cada dia mais.
Olha para esta igreja, a igreja que estava pronta, que vivia aguardando a volta de Cristo. Irmãos, você sabe, nós sabemos, de que os apóstolos, eles acreditavam que Cristo voltaria em seus dias. Paulo, quando vai exortar os tessalonicenses, fala assim: e nós, os que estivermos vivos naquele dia, seremos transformados. Olha como ele fala, nós que estivermos vivos, ele se coloca no grupo dos vivos na volta de Cristo. Assim era aquele povo, a igreja, todos acreditavam que Cristo voltaria em seus dias. E era assim que Cristo queria que eles vivessem, crendo que ele voltaria a qualquer momento. E esse povo que era movido pelo Espírito Santo, olha como eles viviam, irmãos. Atos 2,42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aquele povo perseverava na doutrina, era o povo da Bíblia. Conhecia o Antigo Testamento, as profecias messiânicas, seus cumprimentos, o tempo em que viviam. Sabe, o povo adventista já foi muito conhecido pelo povo da Bíblia, mas cada ano que passa, o conhecimento bíblico em nosso povo decresce, diminui. O povo da Bíblia, quem vive pelo Espírito ou no Espírito Santo, eles se alimentam deste livro, desta palavra, como o alimento mais importante de suas vidas, diariamente. Mais importante do que o alimento físico é a palavra de Deus. Comê-la, vivê-la, é assim que vivem as pessoas. Nós estamos vivendo como esse povo, estamos prontos para sermos levados por Cristo. Olha o verso 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, havia milagres, orações. As pessoas visitavam umas às outras, havia perseguições e lutas, eles oravam e anjos eram enviados, terremotos, as prisões eram abertas. O Espírito Santo, era possível vê-lo caminhar entre o povo, porque não há mais milagres como havia antes. Ellen White diz que não é porque Deus, de alguma forma, nos privou da promessa ou cerrou os céus, mas é porque ele diz, porque o povo não aprecia a promessa. Não aprecia, não busca o Espírito Santo com temor. Muitos têm tirado férias neste mundo, curtido a vida. Cuidado, irmãos, temos um inferno a evitar e um céu a alcançar. Olha o 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. A união é uma evidência da permanência divina no meio do povo. 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Olha a questão financeira aí, irmãos, a parábola dos talentos. Alguém que está vivendo, aguardando a Cristo, a sua vida financeira, também prega sobre isso. Prega sobre isso. 2 vezes nesse ano, eu coloquei nos grupos das igrejas, um pedido de auxílio emergente. Por algumas pessoas que precisavam. Eu sou grato porque vários irmãos, eu não promovi muito, eu coloquei a mensagem lá, intencional. Eu quero que aquelas pessoas que leem a mensagem e sentir no coração, tiver um planejamento para isso, pudessem falar comigo. E na primeira vez, muitos irmãos entraram em contato comigo, ajudaram, conseguimos o recurso. Na segunda vez agora, coloquei a mensagem, vários irmãos entraram em contato comigo. Pastor, está aqui, eu tive que falar assim, irmão, tá bom, já conseguimos o recurso, não precisa mais. Que bênção, amém por isso. Amém por isso. Mas a pergunta é, como é que está a minha vida financeira? Como é que está o uso dos recursos em prol do reino de Deus? Isso tem a ver com a salvação também. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Frequência aos cultos, irmãos, todos os dias no templo. Você sabe, um outro sermão que eu preguei aqui alguns meses atrás, eu até mostrei uma foto dos cultos de domingo. Estavam bem vazios. Nosso melhor culto devia ser domingo, porque domingo é onde nós chamamos amigos. Porque só quem é adventista guarda sábado. Mas quem não é adventista ainda, vai vir nos domingos. Todos os dias no culto. Não somos sabatistas. Nós somos cristãos. Partiam pão de casa em casa. Qual foi a última vez, irmão, que você fez uma visita para algum irmão seu da igreja? Para algum doente? Sabe, muitos reclamam que não recebem visitas. Mas eu percebo que mesmo aqueles que dizem que não recebem visitas, não visitam também. Deus quer que os irmãos visitem uns aos outros. Era assim que acontecia, olha lá. Assim uma igreja está preparada
para encontrar o seu Salvador? Bom, e por último, enquanto o povo vive assim, diz a palavra, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Enquanto vivemos assim, Deus vai salvando as pessoas ao nosso redor. Bom, você sabe que, ou seja, através dessas passagens, nós podemos concluir claramente que ali estava um povo preparado para encontrar com o seu mestre. Eles criam que ele voltaria em seus dias, estavam preparados, de fato eles eram adventistas. E você e eu, irmãos, somos adventistas? Você sabe que aquele cumprimento, quando Pedro está pregando lá no Pentecostes, ele fala assim, olha, mas o que ocorre, o que vocês estão vendo é o que foi predito por intermédio do profeta Joel. É uma profecia do Antigo Testamento que está se cumprindo agora. Olha só esse texto, Atos dos Apóstolos. Em obediência, olha como eles aguardavam. Olha por que eles receberam a promessa, foram abençoados com o Espírito Santo. Porque em obediência à ordem de Cristo. Veja, Cristo nos orienta como devemos viver enquanto Ele não vem. E eles obedeceram isso. Em obediência à ordem de Cristo, esperaram em Jerusalém o cumprimento da promessa do Pai. Não esperaram ociosos. Diz o registro que estavam sempre no templo louvando e bendizendo a Deus. Olha só um pouco do caráter deles, da mente deles. A ambição dos crentes era duas coisas. Era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. Isso ocupava a mente e o coração deles. Duas coisas. Eu quero me parecer com Cristo. Senhor, me transforma. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me transforma. Era uma angústia, temor e tremor. Outra coisa. Senhor, eu quero trabalhar em tua obra. Eu quero contribuir para a pregação do Evangelho. Use meus dons e talentos. Use a minha vida. Para pessoas assim, para adventistas assim, Deus derramou o seu Espírito sobre eles. E qual foi o resultado do derramamento do Espírito Santo? No Pentecostes, as boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. Olha só, a igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. O resultado do recebimento do Espírito Santo é a pregação do Evangelho, são conversões. O Evangelho alcançou o mundo inteiro naqueles dias. Aqueles adventistas concluíram a sua missão, pregaram o Evangelho. Não foram os apóstolos, os maiores conversos, foram porque os próprios cristãos, aonde iam, testemunhavam. Pastor, não sei pregar, dar estudos bíblicos, mas você pode testemunhar. Eles convertiam pessoas através do testemunho de Cristo, do que Cristo fez na vida deles. Olha que interessante, não é exatamente isso que Jesus falou lá em Mateus 24:14? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O sinal que antecede a volta de Cristo é a pregação do evangelho. Aqueles adventistas fizeram a parte deles e nós. Pastor, mas agora é o Papa tal, é o presidente tal, agora vai vir. Irmãos, olhem para a pregação do evangelho. Este é um sinal da volta de Cristo. Enquanto esse evangelho não alcançar este mundo, Cristo não virá. Perceba que quando Pedro ele fala assim, olha, e o que está acontecendo é cumprimento da profecia de Joel. Olha para a profecia de Joel que Pedro cita em Atos capítulo 2. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. A profecia não era para aquele tempo. Ela se cumpriu parcialmente, a profecia é para o nosso tempo, para os nossos dias. Olha o que diz a revelação. Essa profecia recebeu cumprimento parcial no derramamento do Espírito Santo no Pentecostes, mas atingirá seu pleno cumprimento na manifestação da graça divina que acompanhará a obra final do Evangelho. Algo muito maior, muito mais grandioso acontecerá do que em Pentecostes, acontecerá em nossos dias. Aguardamos por isso. Mas será que nós estamos com os discípulos, com o mesmo propósito, vivendo como eles viviam, para recebermos esse poder? A grande controvérsia entre o bem e o mal assumirá proporções cada vez maiores até o seu desfecho. Olha esse texto, irmãos. Grande Conflito, página 464. Antes de os juízos finais de Deus
caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento como nunca foi testemunhado desde os tempos apostólicos. Deus revelou para mim e para você, querido irmão adventista, o futuro diante dos nossos olhos. Temos mais luz do que qualquer outro povo da história. Como estamos vivendo? Seguindo a ordem de Cristo? Quais são os frutos que temos para apresentar ao nosso Pai, nosso Deus de amor? Ele nos concedeu o power, o poder de Deus, o Espírito Santo. O que temos feito? Quero ir para o final agora, irmãos. Baixa um pouquinho. Deus, Ele realiza tudo por nós. Mas nesta obra, Ele requer de nós uma resposta humana. Você sabe que o milagre consiste no poder divino, mas esforço humano. Qual é a sua resposta humana? Qual é a minha resposta a Deus? Olha o que Paulo diz lá em Filipenses 2,12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Ele então exorta, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação. É um grande conflito, é uma luta. Há algo que nós temos que fazer, mãos à massa. Os homens e mulheres de Deus na Bíblia correram risco de vida, perder seus bens, mas não amaram a própria vida, amaram o propósito de Deus. Ok, mas veja só que interessante, até mesmo a resposta humana, o oferecimento de salvação que Deus lhe faz, não provém do próprio homem, mas está sediado em Deus. Na salvação, irmãos, Deus faz tudo. Deus faz tudo, até a nossa resposta é Deus que motiva. Olha o que Paulo diz, continuando em Filipenses, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, tanto querer como o praticar a palavra de Deus, é Deus que realiza em nós, se nós permitirmos, se nós correspondermos. Eu vou ler aqui, olha o que diz Efésios 4:30, não entristeçam o Espírito Santo. Ele vai buscar transformar vocês. É Ele quem sela o povo para a eternidade. Resistir ao Espírito Santo é entristecê-lo. Não crescer, não ser santificado, não trabalhar, deixar-se gastar nesta obra, é resistir ao Espírito Santo, é entristecê-lo. Romanos 2, verso 4 diz, a parte final fala assim, olha, que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Até o arrependimento não é uma obra humana, é uma obra divina que Ele realiza em nós, enquanto estamos contemplando seu amor e sua bondade na palavra, vivendo com Cristo. O amor dele nos constrange. Em Atos 5:31, Pedro é quem diz sobre Cristo, Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel, conceder ao seu povo o arrependimento e o perdão dos pecados. É Deus que nos concede o arrependimento. No texto seguinte, João nos diz que nós só podemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Até o ato de amar a Deus, é Deus quem realiza em nós. Romanos 5:5 diz que Deus derrama o amor dele em nosso coração por meio do Espírito Santo. Efésios diz o seguinte, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus. É tudo o que Ele realiza em nós. Romanos 10:17 fala que a fé vem enquanto nós estamos ouvindo, comendo a palavra de Deus. A fé vem do alto sobre nós. Irmãos, a Bíblia é clara em nos dizer e nos revelar que a obra da salvação é Deus que opera em nós. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Ele não estava reconciliando Deus com as pessoas, não, reconciliando as pessoas com Deus. A parte ofendida veio reatar seu relacionamento com o ofensor. Tudo Deus faz. Se eu não tenho vivido como adventista, não é porque Deus me privou de alguma coisa, mas é porque eu tenho resistido ao poder de Deus em minha vida. Não tenho correspondido aos apelos. Quantas pregações foram feitas nesse púlpito? Quantos apelos foram feitos para a fidelidade, para a missão, para a oração, culto familiar? E quais dessas coisas eu tenho feito? Quantos apelos eu tenho resistido? Cristo convida você, nesta manhã de sábado, mais uma vez, a participar de sua cruz. A pergunta é essa:
mais um sermão, mais um apelo, muitos textos bíblicos. Deus quer seu povo adventista preparado para se encontrar com Ele. Nessa manhã você quer aceitar esse apelo? Você quer partilhar da cruz de Cristo? A cruz de Cristo foi para a nossa salvação. A nossa cruz é para a evangelização. Tem você evangelizado? Sabe por que muitos irmãos não dão estudos bíblicos, não pregam o evangelho? Na minha concepção, é porque muitos não têm vivido esse evangelho. Como é que eu vou falar para alguém de um evangelho que eu não estou vivendo? Vamos viver esse evangelho e assim pregaremos ele. Que você possa refletir mais uma vez na palavra de Deus, conversar com ele e tome uma decisão. O que precisa ser ajustado em sua vida não é com base em sua força, sua capacidade, é com base no poder de Deus. Ele está clamando mais uma vez, apelando mais uma vez. Tome a decisão agora. Viva com os pés na terra e com os olhos nos céus. Deus, maravilhoso Pai, fazemos desta canção, desses versos, a nossa decisão nesta manhã. Usa-nos, Senhor. Somos falhos e pecadores, é verdade. Mas queremos viver para o Senhor e pelo Senhor. Não permita, Senhor, que sejamos nulos para o céu, mas que a nossa vida, ó Deus, seja um argumento do Senhor neste mundo. Que nós sejamos luzes, de fato, a dissipar as densas trevas do pecado em nosso tempo. Que sejamos, de fato, adventistas. Que a nossa vida seja uma pregação eloquente de que o Senhor voltará muito em breve. Não permita, Senhor, que nós sejamos adventistas e sejamos despreparados para a Tua volta. Pelo nosso pecado, nos envia o Teu Espírito mais uma vez, que nós permitamos que Ele trabalhe em nossas vidas. Abençoe esse Teu filho, essa Tua filha nesta manhã de sábado. O Senhor conhece a sua vida, a sua história, a sua mente, seu coração, os seus desafios, seus pecados, suas falhas, mas também sabe que ela pode se transformar em Tuas mãos. Que o Senhor possa conduzi-la em segurança, conduzi-la em segurança. E que assim, ó Deus, cada vez mais estejamos em Tuas mãos, que haja crescimento, haja orações e milagres acontecendo. É o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém.